Olá pessoal, eu sou a Lara, estou ensinando alemão e o tema da nossa aula de hoje vai ser regras sobre o passado composto. Para quem assistiu aí a última aula, foi uma aula ensinando como você formar o passado composto no alemão. Então hoje eu vou te ensinar mais algumas coisas sobre o passado composto que eu não ensinei na última aula, porque senão ficaria muita coisa. Por exemplo, o verbo auxiliar do passado composto, quando a gente vai usar o haben, quando a gente vai usar o sein. Vou ensinar também os verbos aqui, alguns irregulares para formar o particípio. Então, vamos lá que eu vou explicar tudo para vocês. Como eu já falei para vocês, a regra do passado composto vai ser sujeito mais o verbo auxiliar, que vai ser o haben ou sein, que é o verbo ser ou estar, ou o verbo ter, mais o particípio. Hoje a gente vai focar em algumas coisas dentro dos verbos auxiliares e do particípio. Começando aqui com o particípio. O particípio vão ter duas regras que vão ser irregulares, além daquela que eu coloquei do GE, mais o verbo, o radical do verbo, mais o T. Vão ter as regras dos radicais terminados em E, por exemplo, arbeiten, que é o verbo trabalhar, em que a gente só vai adicionar o T mesmo, sem a necessidade de um E para complementar. Gearbeitet. Então vai ficar assim, para o particípio dos verbos que vão ter o radical terminados em E. Agora, para os radicais que vão ser terminados em ihren, vai ser mais difícil, né? Eu coloquei essa regra aqui porque vai ter um verbo que a gente vai usar bastante, que vai ser o verbo estudar, que é o studieren. A gente só vai adicionar o T, studiert, sem o GE, que vai ser a regra comum do particípio. Coloquei aqui agora a regra para os verbos auxiliares, que, como vocês já sabem, vão ser o que vão formar o passado composto. Os verbos auxiliares vão ser ou sein ou haben. Coloquei aqui quando a gente vai usar o sein. O sein a gente vai usar para movimentação de um lugar para o outro ou mudança de estado. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Ich bin nach Hause gegangen. O que significa eu fui para casa. Isso é a movimentação de um lugar para o outro. Então a gente vê aqui a presença do sein, só que conjugado sempre como eu já disse. Para o haben, a gente vai usar ele quando tiver ação com objeto. Como, por exemplo, hat das Buch gelesen. Ele tinha lido o livro. Como eu já expliquei, eu já usei esse exemplo um pouquinho mais atrás. Acho que, inclusive, eu usei no vídeo anterior, né? De qualquer forma, ele tinha lido o livro. E a tradução dessa aqui, eu fui para casa. E queria que vocês percebessem a presença aqui do bin, que é o sein conjugado, e do hat, que é o haben conjugado também, para vocês perceberem. Então, resumão. Sein, movimentação de um lugar para o outro, ou mudança de estado, e haben, ação com objeto. Bom, gente, isso é tudo sobre o passado composto que vocês precisam saber para ter uma boa base de nível A até o A3, né? Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Já deixe suas sugestões de vídeos aí nos comentários. Se inscreva no canal, deixe seu like. E um beijo e tchau!